Nuage. It's everywhere. Vou esperar mais um minutinho, só para aguardar o restante do pessoal entrar e a gente já dá início. Bom, 3 e 5, acho que a gente já pode dar início aqui. E os demais vão somando aqui com a gente ao longo do tempo. Bom, primeiramente, obrigado pela participação de todos. É de grande felicidade para nós ter tantas pessoas com a gente aqui hoje, para poder receber um pouco do conteúdo aqui, um pouco de informação de um tema tão crítico no mercado. Me apresentando aqui, sou Wendel Ferraz, sou executivo de negócios aqui no Nuage IT, uma empresa referência de soluções de tecnologia e transformação digital na nuvem. Somados aqui ao time Nuage, a gente trouxe todo o corpo técnico também aqui da AWS para somar aqui no discurso, trazer muito conhecimento. Do lado do Nuage, temos aqui o Bruno Monteiro como um dos speakers, assim também como do lado da AWS, Pedro Gadelha, Gustavo Barbosa, que vai estar apoiando e trazendo muito do conteúdo aqui para a gente nesse curto período de tempo que a gente tem hoje, mas que vai ser de grande riqueza aqui para todos nós. Bom, falando só um pouquinho aqui da Nuage, né? A Nuage hoje ela é uma empresa de serviços, né, que vem apoiando as organizações ali na jornada e fortalecimento de seguranças em workloads AWS, né, combinando sempre ali possível as melhores práticas de mercado com tecnologias avançadas para a gente garantir sempre o máximo de proteção, conformidade e eficiência operacional. A gente vem construindo uma jornada no mercado de algum tempo, sempre trazendo com bastante ética e bastante transparência toda a base de conhecimento que o nosso time vem adquirindo ao longo do tempo. Durante esse período, a gente vem construindo uma parceria bem estratégica com a AWS, né? Sempre se portando ali como um parceiro estratégico, né? Tendo ali diversos pontos, diversos títulos e reconhecimentos em toda a América Latina. A gente vem apoiando bastante com conhecimento, com certificações, com perfis, com profissionais e com conhecimento, trazendo ali sempre muito à tona toda a transparência com base na robustez, com base ali nas particularidades de cada ambiente. A gente vem se preocupando bastante, principalmente com a parte de capacitação, em trazer toda essa autoridade para a mesa, para as discussões, apoiando sempre ali na resolução de problemas, trazendo sempre situações e orientações para que a gente possa trazer ali sempre à tona as melhores práticas. E ao longo do tempo a gente vem conquistando ali diversos reconhecimentos, como eu comentei. Um deles, que é bem relevante, a gente vem se portando ali e sendo reconhecido como os principais parceiros em toda a América Latina, principalmente quando a gente fala ali no contexto da CIO Review, que reconheceu a Nuage aí como top 10 principais parceiros em toda a América Latina.
assim também como reconhecimento da própria AWS como parceiro do ano. Principalmente a gente foi reconhecido lá no reInvent, que é um evento global, onde a gente traz toda a parte de lançamentos, de soluções e reconhecimento de parceiros. A Nuage sempre trazendo também para dentro do teu contexto toda a parte de renovação do selo do GPTW, que é extremamente importante para nós. Dentro da nossa missão é oferecer sempre essa transformação, trazendo o pilar estratégico, o pilar de segurança sempre à tona, permitindo assim sempre que as empresas renovem a confiança e a resiliência frente aos desafios que o mercado vem trazendo. Dentro do contexto da Nuage, hoje a gente vem apoiando os nossos clientes na jornada de nuvem, na jornada de cloud, na jornada de tecnologia. A gente traz aqui dentro de um contexto de jornada, mas que pode ser consumida também de uma maneira modular, desde aquele que ainda não faz o uso, não tem conhecimento, não tem domínio ainda da cloud, né? Então fazendo toda a questão de estudo de viabilidade, estudo de migração, trazendo ali todo o planejamento estratégico para aquilo que faz sentido migrar para a cloud. A gente tem ali diversos desafios a serem entendidos, e cada cliente, cada empresa tem tem as suas particularidades, e a gente sempre acaba trazendo para dentro do contexto aqui, para dentro das nossas conversas, todas essas informações e todos esses entendimentos, até a forma até chegar de fato no momento dessa migração vir a acontecer. Uma vez que já estejam em nuvem ou que faça essa transição de uma maneira estratégica, faseada, a gente sempre acaba trazendo também dentro das nossas discussões toda a questão de melhores práticas e implementações dentro da cloud, trazendo toda a camada de revisão sempre que necessário, sempre trazendo ali as melhores práticas, né? Trazendo a metodologia que a AWS criou, homologou e sempre recomenda ao mercado. A gente vem trazendo também de uma maneira muito forte, junto com os nossos clientes, diversas conversas envolvendo toda a camada de otimização de custo, trazendo ali toda a operação de financeira, toda a camada FinOps para dentro do contexto, né, das empresas, porque a gente entende que é algo crítico, que é algo importantíssimo para a saúde ali da cloud, para a saúde da TI como um todo. A gente vem apoiando também diversas empresas a trazer o contexto, né, toda a camada de data-driven para dentro do negócio. A gente sabe hoje a importância que o dado dentro da companhia, apoiando sempre a camada de negócio, resolvendo ali algumas dores de operação, dores de negócio de fato. A gente sabe o quão importante é esse viés, e muitas vezes a gente acaba esbarrando em situações na qual o cliente já tem uma certa maturidade, que a gente já vem trazendo construções mais robustas, ou até mesmo aquele que nunca fez ainda, ou tem uma qualidade de estruturação de dado ainda pertinente de melhorias, né, de consolidação. Então, a gente vem apoiando as empresas muito forte com esses vieses. A parte do BI, a parte analítica, né? Então, o que a gente faz quando esse dado ele já está ali? O dado ele já está à disposição, muitas vezes só precisa ser manipulado, só precisa ser tratado para que ele possa ser consumido e apresentar ali insights para as diversas frentes de negócio dentro de uma empresa. A gente acaba trazendo muito a camada também de inteligência artificial, que vem somando ali, trazendo essa camada de inovação para dentro das companhias, ou até mesmo automatizando diversos processos dentro de uma organização, que vai desde a etapa de construção da solução, a parte de homologação, a parte de atendimento, apoiando as áreas de negócio, e a gente vem tendo bastante assertividade. O mercado está bombando quanto a esse assunto, né? Muitas empresas já estão à frente, algumas ainda estão naquela fase de experimentação, aquela fase de teste, de homologação, e a gente vem apoiando em todas essas etapas. Um ponto bastante importante que eu gostaria de frisar também é a parte de conhecimento em relação a desenvolvimento de aplicações. Hoje a Nuage ela é especialista, a gente tem até como
autoridades também no tema, tanto a parte de desenvolvimento em Cloud Native, então trazendo orientação e muitas vezes executando projetos nesse sentido, trazendo ali também toda a parte de implementação ou até mesmo a evolução de uma esteira de desenvolvimento, trazendo sempre que possível a camada de segurança para dentro do contexto de DevOps. Vemos fazendo toda a parte de estudo de viabilidade, quando a gente fala em termos de aplicação, né, em termos de modernização de aplicação. Muitas vezes a gente tem aquelas aplicações legadas, na qual a gente precisa de um tratamento, precisa de uma revisão de como que eu faço para transportar esse workload para dentro do contexto de nuvem, de maneira que ele me gere ali situações benéficas, ele não se torne um problema. Assim também como a camada mobile. Então, sempre que a gente tem ali situações como essa, a gente vem apoiando ali todo o mercado nesse desenvolvimento, porque a gente entende que muitas vezes a dificuldade ela vem dessa raiz, desse pilar, e a gente vem somando aí o mercado com bastante conhecimento, com bastante autoridade, com bastante autonomia, e sempre convergindo, sempre que possível, para uma camada de serviço. Né? Então, a partir do momento que você está na cloud, quando você traz toda a parte de dados, toda a parte de aplicação para dentro do contexto de cloud, ter um braço que você possa se apoiar para trazer ali melhores práticas, trazer orientação, trazer toda a parte de suporte e monitoramento é sempre muito importante, independente do modelo ali, seja com uma contratação em nível de suporte pontual, nível 1, nível 2, nível 3, seja com toda a camada de managed services, tanto para a infraestrutura quanto para a camada de aplicações, ou até mesmo soluções voltadas para NOC e SOC, seja eles automatizados, semi-automatizados ou com interação humana ali. A gente vem apoiando ali todo o mercado com essas várias frentes. Então aqui a gente está falando de uma jornada, mas que ela pode ser tratada de maneira modular, a depender ali da necessidade, a depender ali do momento da companhia, a gente vem apoiando nessas frentes. E aí eu queria passar a palavra aqui para o time, para de fato a gente conseguir trazer o tema enfoque aqui. A gente sabe aí que com a crescente, né, em termos de adoção da computação em nuvem, garantir a segurança desses workloads na AWS se tornou ainda mais estratégico, se tornou uma prioridade. A segurança na AWS tem ali a responsabilidade compartilhada, né? Então, enquanto a AWS está protegendo tudo que tange a parte de infraestrutura global, cabe a gente, cabe às empresas também proteger toda a camada de dados, toda a camada de aplicações, toda a parte de configurações dos serviços, né? E elevar essa camada de segurança significa adotar sempre uma abordagem defensiva, assim também como uma abordagem proativa, integrando ali controles técnicos, né? Boas práticas, políticas organizacionais, que abrangem ali desde a gestão de identidades até a proteção de dados e as respostas a incidentes. Mas sem mais delongas, gostaria de passar a palavra aqui para os nossos especialistas do dia, para que eles possam trazer um conteúdo relevante. À medida do possível, podem colocar perguntas aqui no chat, a gente tem aqui o time de apoio que vai apoiar na resposta. Se preferirem, a gente também vai abrir aqui no final o Q&A ali para a gente trazer as principais dúvidas, tá bom? Passo a palavra para o time. Obrigado, pessoal, pela presença. Tenham um bom conteúdo. Bom evento. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Gadelha, sou arquiteto de soluções aqui junto ao time da AWS. Faço parte da comunidade técnica de especialistas de segurança, tá? Portanto, hoje eu vou dar uma explicação da stack dos serviços de segurança da AWS e depois a gente vai partir para um modelo, um framework que a AWS criou para a adoção dos serviços de segurança de forma faseada, para que times que não tenham tanto conhecimento de segurança, porque são múltiplos pilares, né? É difícil uma pessoa deter todos os conhecimentos desses vários pilares de segurança, quanto para times que não têm todo o tempo para dedicar para essas atividades, a gente criou um framework de adoção faseada, tá? E até esse framework vai ser onde a gente vai passar a palavra para o Bruno,
onde ele vai seguir indicando como a Nuage consegue ajudar a executá-lo, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Então, o nome desse framework é Security Maturity Model, né? Então, modelo de maturidade de segurança. Mas antes de eu falar dele, eu preciso explicar a stack de segurança da AWS, certo? Então, a AWS separa segurança em 6 diferentes pilares: gerenciamento de identidade e acesso, controles detectivos, gerenciamento de infraestrutura, perdão, proteção de infraestrutura, proteção de dados, resposta a incidentes e compliance, né? Então, cada um desses pilares tem a sua importância, cada um desses pilares é necessário para a proteção de aplicações como um todo e da nossa infraestrutura, né? Não seguindo um pilar à risca, a gente vai estar a salvo de todas as mazelas que existem dentro do mercado de TI. Então, é importante que a gente tenha sempre em mente todos esses segmentos diferentes da área de segurança, né? Então, dentro desse primeiro pilar, que é gerenciamento de identidade e acesso, a AWS tem alguns diferentes serviços. O primeiro deles é o IAM, né? Então, feijão com arroz, como a AWS consegue controlar o acesso dos usuários a serviços e recursos disponibilizados na nossa infraestrutura. Single sign-on, então como a partir de uma base única de usuários a gente consegue fazer o login, né, na console da AWS e acessar diferentes recursos. Serviços de diretório, para quem não trabalha com uma base de usuários armazenada na AWS, mas trabalha com um diretório legado ou um diretório em uma outra base, em um outro cloud provider ou até mesmo on-premises, certo? Então, serviços de como conectar esses serviços de diretório da AWS ou como hosteá-los dentro do nosso ambiente. Cognito, como a gente trabalha com Alt-N e Alt-Z, né? Então, autorização e autenticação para usuários fazendo acesso a aplicações web hosteadas na AWS ou aplicações mobile hosteadas na cloud também. Organizations, como a gente consegue controlar de forma granular ambientes de múltiplas contas, tá? E esse é um dos primeiros passos de segurança que a gente indica para os nossos clientes, porque se a gente pensar num ambiente de cloud, se a gente tem todos os nossos workloads dispostos numa única conta, a gente tem um problema com essa conta, a gente fica vulnerável em 100% da superfície da nossa infraestrutura. Agora, se a gente tem múltiplas contas, né, 10 contas, cada uma com um workload, então a gente diminui a nossa área de impacto se vazar ou a gente tiver um problema com alguma credencial dessas contas, né? E como que a gente consegue gerenciar isso de forma centralizada com a AWS Organizations? E por fim, o Resource Access Manager, como a gente consegue criar grupos de recursos e criar uma política de compartilhamento entre contas e entre entidades. Partindo para o segundo pilar, controles detectivos, como a gente consegue trabalhar a partir de serviços diferentes, identificar vulnerabilidades e possíveis ataques que nós estejamos sofrendo no nosso ambiente. Então, o primeiro serviço seria o GuardDuty, é um serviço que utiliza inteligência artificial para entender qual que é um parâmetro normal de operação da conta de vocês e o que são pontos fora da curva, outliers, que a gente chama, certo? E ele se alimenta de logs de outros serviços, então logs de rede, logs de DNS, logs de chamadas de API, que seria o CloudTrail, para fazer uma inteligência de tudo o que está acontecendo no ambiente de vocês. Então, um exemplo, se vocês estão recebendo algum request da rede proveniente da rede Tor, se vocês estão recebendo algum request proveniente de uma geolocalização que geralmente não interage com a aplicação de vocês, se vocês estão sofrendo algum tipo de ataque brute force em alguma porta de algum servidor, então porta de SSH, porta de RDP, certo? Isso são algumas das capacidades do GuardDuty. Inspector, um serviço que trabalha com agente instalado na sua máquina ou um container sidecar dentro de um pod ou uma livraria rodando em runtime de uma função lambda, onde faz uma análise a nível de sistema operacional, né, versionamento do sistema operacional e bibliotecas e livrarias que vocês têm dentro desses sistemas que possam ter alguma vulnerabilidade exposta, né? Então ele se baseia na lista da Mitre.org, né?
Se fosse uma apresentação um pouquinho mais longa, eu conseguiria aprofundar isso, mas a gente começou um pouquinho atrasado, então eu vou ter que acelerar um pouquinho essa explicação, tá, pessoal? A parte do o Security Hub, ele é o agregador de achados de segurança de todos os serviços da AWS. Então, ele aparece novamente até em resposta a incidentes, né? Então, a partir dele, a gente consegue agrupar todos os nossos achados de segurança e categorizá-los a nível de baixo impacto, médio impacto ou uma crucialidade maior, né? De resposta a esses achados e também fazer uma comparação qualitativa contra frameworks de mercado. Então, a partir dessa quantidade de achados, o Security Hub consegue avaliar que nossa conta está 60%, 70%, 20% em conformidade com alguns frameworks disponibilizados nele, né? Alguns para serem citados aqui são o Well Architected Framework da AWS, o CIS, o NIST, para quem trabalha no mercado de segurança provavelmente conhece, entre alguns outros. Tá? Então, CloudWatch, ferramenta para fazer agrupamento de logs e gerar alarmes, né? Também tem a questão de monitoramento a nível de performance dos nossos recursos. A AWS Config, serviço que a gente utiliza para fazer auditoria nas mudanças que acontecem nos recursos da AWS e criar regras de melhores práticas que nosso ambiente precisa seguir. CloudTrail, ferramenta de login de atividades de API executadas nas nossas contas, e VPC Flow Logs, logs de rede, né? Seguindo aquela tupla de redes, que é IP de origem, IP de destino, porta, protocolo utilizado, certo? Terceiro pilar, proteção à infraestrutura, então muito correlato à camada 3 e 4 do modelo OSI e camada 7, então camadas de aplicação. Então, Firewall Manager, como a gente consegue trabalhar junto com organizations, passando políticas para múltiplos endpoints de firewall, sem que a gente tenha que entrar conta a conta e criar uma política individualmente para cada endpoint de firewall, né? Como a gente consegue, a nível de batelada, passar uma política para múltiplos endpoints. Network Firewall, então, como a gente consegue inspecionar tráfego criptografado e fazer uma análise de payload para executar regras de IPS e IDS, certo? E fazer uma análise tanto stateless quanto stateful desse tráfego para fazer uma verificação aprofundada que a gente chama de Deep Packet Inspection. AWS Shield, nossa proteção anti-DDoS, tanto para a camada 3 e 4 quanto para a camada 7. Então, DDoS de camada de rede, né, que seria SymFlood, entre outros ataques, esses são um exemplo, e ataques a nível de camada 7, né, então o Shield Advanced é uma alternativa também ao Web Application Firewall, né, que também faz essa proteção anti-DDoS de camada 7. Então, como a gente faz proteção contra cross-site scripting, SQL injection, entre outros tipos de ataque, né? Muito comuns hoje são ataques a nível de bot, né? WAF, Web Application Firewall, como a gente consegue proteger nossa aplicação a nível de borda, quando a gente está trabalhando com CDN ou também atrelado a gateways de API ou a Application Load Balancers, né? Então, fazer verificação de header dos requests que a gente está recebendo e fazer aplicação de regras de proteção a nível de camada 7. VPC, como a gente controla e isola virtualmente nossa rede na nuvem. Private Link, então como a gente consegue criar endpoints para comunicação dentro do próprio backbone da AWS, sem que nenhuma comunicação tenha que ser exposta à internet. E System Manager, nossa ferramenta de governança. Proteção de dados, então, muito correlato à parte de criptografia, tanto criptografia de dados em trânsito quanto criptografia de dados em repouso, né? Então, dados estáticos armazenados na AWS, dados em comunicação. Então, um exemplo é quando a gente está utilizando o protocolo HTTPS, utilizando certificados Secure Shell. Mace, um serviço que faz análise de dados pessoalmente identificáveis armazenados na AWS e se esses dados estão expostos à internet ou se eles têm políticas de acesso super permissivos, algo que precisaria ser remediado, tá?
Secrets Manager, serviço para ocultar segredos, então que a gente não precisa imbuir em código, e isso é um dos ataques mais explorados na AWS, né? A gente vê muito, por exemplo, código disponibilizado em GitHub com credenciais de acesso chumbadas a nível de código e esses repositórios estando públicos. Então, muitos hackers conseguem acesso a recursos de contas na AWS através desse tipo de análise, né? Secrets Manager, a gente armazena um segredo que fica criptografado dentro do serviço e, por sua vez, o serviço nos devolve uma API que aí sim a gente imbui no nosso código, certo? Então, a gente consegue ocultar esses segredos. VPN, então, canal seguro via internet, tanto para site to site quanto para acesso de clientes a servidores, né? E server-side encryption. Então, criptografia do lado do servidor da AWS para muitos dos nossos serviços gerenciados. Resposta a incidentes, então muitos serviços de como a gente consegue fazer uma análise forense baseada nos logs de achados de segurança. Então, quando a gente tem um achado de segurança no serviço como um GuardDuty, múltiplos achados podem fazer parte do mesmo ataque, mas a gente não consegue fazer essa correlação se a gente não tiver um conhecimento já prévio e extenso de segurança. Detective utiliza a teoria de grafos e inteligência artificial para conectar esses múltiplos ataques e ligá-los, esses múltiplos logs e ligá-los a um único ataque e indicando como remediá-lo, certo? Event Bridge, nosso bus de evento, então, como a partir de um único gatilho a gente consegue criar árvores binárias de tomada de decisão. Então, por exemplo, um request foi barrado devido a alguma regra que eu tenho no meu AF. Essa ação do Web Application Firewall pode ser o gatilho, por exemplo, para que a gente execute uma ação automatizada de jogar esse IP já numa deny list, enquanto ao mesmo tempo a gente consegue mandar uma notificação para o sysadmin do nosso ambiente. Então, esse é um exemplo. AWS Backup, como a gente cria políticas de backup e retenção de snapshot do nosso ambiente a nível organizacional. E Elastic Disaster Recovery, como a gente consegue também trazer resiliência casado à segurança, né? Então, se a gente sofre algum tipo de ataque no nosso ambiente primário, como a gente consegue subir um ambiente temporário de staging, né, para recuperar esse ambiente primário que a gente precisa deixar em quarentena, por exemplo. E compliance. Então, Artifact, onde a gente consegue achar os reportes de conformidade da AWS com padrões de mercado, como ISO 27000, PCI DSS, RIPA, entre outros. E Audit Manager, como a gente consegue auditar nosso ambiente de cloud em detrimento, frameworks de mercado, né? Então, diferentemente do Security Hub, que só possui 4 frameworks que a gente consegue fazer uma análise, o Audit Manager possui muito mais frameworks que a gente pode analisar contra o nosso ambiente, tá certo? Então, é uma gama extensa de serviços, né? Como eu comentei, para times que não têm uma experiência prévia ou são times que não têm uma quantidade de colaboradores suficiente no momento para executar todas essas ações de segurança, porque a segurança não é uma ação, segurança é uma rotina, né? É como escovar os dentes. Segurança e FinOps, custo, a gente tem que ver todo dia, né? Então, para times que não têm tanta experiência ou não têm tanto braço, a AWS criou o Security Maturity Model, certo? Que é um modelo que tem 4 fases que nos ajuda a implementar padrões de segurança e reforçar nossa conta. Tá? Então, a primeira fase são vitórias rápidas, que a gente chama, ações de 5 minutos ou menos que a gente consegue executar na nossa conta, que já melhorariam nossa postura de segurança. A gente parte para a segunda fase, que é a fundacional. Então, independente do workload que eu vá trazer para a nuvem, a minha base, a minha fundação está segura, está seguindo as melhores práticas? Então, minhas políticas de rede, minhas políticas de armazenamento de backup, minhas políticas de permissionamento de usuários, elas estão seguindo as melhores práticas de segurança? A gente parte, então, para uma terceira fase, que é a eficiência, como uma vez que os nossos ambientes estejam operando na AWS, a gente consiga extrair inteligência deles a partir de um monitoramento contínuo e a partir, né,
dessa sequência de atividades que eu tenho na nuvem, como é um ambiente dinâmico e é um ambiente orgânico que vai mudando de tempos em tempos, a cada workload novo que a gente lança, a cada mudança que a gente faz no nosso ambiente, como a gente consegue de maneira eficiente e corrigindo as novas brechas de segurança que vão aparecendo. E a quarta fase, que é a otimização, como a gente começa a automatizar a segurança no nosso ambiente. Tá? A partir daí, a gente pode executar de forma on-demand, então vocês podem executar como vocês bem entenderem, mas como eu comentei, para times que precisam de certo apoio, a gente traz o pessoal da Nuage para nos auxiliar a executar isso com vocês, nossos clientes. Tá? Então, portanto, eu vou passar a palavra agora para o Bruno, que vai dar esse segmento do lado da Nuage. Obrigado pelo tempo, Bruno. Tá no mudo. Valeu, Pedro. Obrigado, cara. Parabéns aí pela apresentação. Vou apresentar, já vou compartilhar aqui o nosso conteúdo. Já conseguem ver minha tela? Já está tudo ok, certo? Já estamos. Beleza, vamos lá. Pessoal, me apresentar primeiro. Eu sou o Bruno. Eu possuo conhecimento e experiência em ambientes multi-cloud, segurança, DevOps e outras áreas de tecnologia. Além disso, hoje eu possuo as 12 certificações disponíveis pela AWS em cloud e eu faço parte do time da Nuage, onde eu ajudo as empresas aqui na sua jornada de transformação digital. Hoje eu vou tentar compartilhar com vocês alguns casos reais, principalmente trazendo aí o que o Pedro, o Gadelha falou, principalmente com as questões das tecnologias, como que elas são aplicadas nos casos de uso que nós temos aqui em parceiros. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns casos reais e mostrar como que a Nuage ela trabalha na implementação dessas melhorias e como que isso foi implementado nos nossos parceiros. Entrando no coração aqui do nosso tema, como a gente pode de forma prática elevar as camadas de segurança em workloads AWS, essa não é uma tarefa que só depende de um serviço ou ferramenta. É uma jornada que ela precisa de estratégias, boas práticas e principalmente de adaptação à realidade de cada empresa. A segurança em nuvem é muito diferente de um ambiente tradicional. Aqui a responsabilidade é compartilhada. A AWS ela protege a infraestrutura física e alguns serviços gerenciados, mas tudo que roda dentro da conta como workloads, como dados, como permissões, é de responsabilidade do cliente. E muitas vezes a gente até esquece disso. Por isso, assim, o nosso foco não é só técnico, ele começa principalmente na cultura da empresa. Porque a segurança em si, ela não segurança ela é um processo, ela é um hábito e ela precisa ser incorporada desde o início. Essa abordagem nossa, a abordagem da Nuage, ela tem 3 pilares fundamentais que a gente usa como base em todos os nossos projetos. Primeiro, nós temos a visibilidade. Por que a visibilidade? Se você não sabe o que está rodando, quem tem o acesso, quem tem o permissionamento e onde estão as vulnerabilidades, você já começa em desvantagem. Então, é preciso ter ferramentas e as práticas que deem clareza, principalmente de ponta a ponta, para você entender o que está se passando. O segundo pilar é a governança. Significa que a gente tem políticas claras, que a gente tem contas segregadas. Um exemplo é o uso de CSPs e políticas de IAM bem definidas. Então, é o que cria ordem e evita também o caos de permissões e acessos desnecessários. E em terceiro, o nosso terceiro pilar é a automação. Porque a gente sabe que na prática ninguém consegue fazer tudo manualmente, olhar logs, fazer toda a automatização para tentar entender. Então é aqui que entra serviços como o próprio Gadelha falou, que é a questão do Cloudtrail, do GuardDuty, do Event Bridge. Então, e isso é para tirar o peso do time e transformar esses alertas em automações automáticas. Então, a gente vai ver como aplicar essas camadas em cada estágio de maturidade e o mais legal é a gente vai tentar ver isso na prática, né, com casos reais. Então, para começar, eu quero compartilhar com vocês
compartilhar aqui com vocês o, o que a gente aprendeu nesses anos trabalhando com o projeto de segurança na nuvem, né? O primeiro grande aprendizado que nós temos aqui é que segurança ela não nasce de uma ferramenta ou de um serviço. Ela nasce de, vamos dizer, de mentalidade. Você pode ter o melhor serviço de detecção de ameaças, mas se a equipe, se vamos dizer, quem faz parte daquele ambiente não entende a importância, por exemplo, de um MFA, de contas segregadas, de roles bem definidos, vai ficar sempre com brechas. Então, nosso primeiro passo em qualquer projeto é trabalhar essa cultura e explicar o porquê de cada decisão. Outra coisa que aprendemos é que segurança ela não é um pacote que você compra e acabou. Cada empresa ela tem uma maturidade diferente, desafios específicos e até restrições que exigem criatividade. Tem cliente que já está rodando que já está rodando com 3 contas, mas sem tag, por exemplo. Tem clientes que ele tem 20 contas, mas não tem um CSP. Então, o que funciona para um, em geral, não funciona para outro. E tem mais um ponto também que ficou claro para a gente. As mudanças em questões de segurança elas têm que ser práticas. Não adianta a gente criar um projeto lindo, um projeto grande, que ele não sai do papel. Porque falta gente para manter, são várias especificidades de cada cliente. Então, o nosso foco sempre foi entregar soluções que sejam realistas, que caibam no dia a dia do time e que mesmo que a gente comece pequeno, mas que tenha consistência na aplicação para os clientes. Outro aprendizado nosso também é que a visibilidade ela precisa vir antes de tudo. Sem visibilidade, o time não consegue priorizar, ele não sabe o que está exposto, o que está protegido, e como você, se você não tem essa visibilidade, você está tentando proteger a sua casa no escuro. Então, é o primeiro pilar, um aprendizado fundamental é justamente esse. A gente ter visibilidade antes de tudo. E por isso eu vou tentar mostrar mais aqui dessa visão prática. Segurança não só como uma stack de ferramentas, mas sim a cultura viva. Então, com essa base que cada cliente ele pode evoluir de verdade. Então, com esses aprendizados aqui na Nuage, nós criamos, a gente estruturou um modelo de jornada que a gente usa com guia em todos os projetos. Enquanto o Bruno estabelece a conexão, pessoal, só para comentar aqui com vocês que a gente vem apoiando bastante aí nessa jornada, né, de adoção, tanto fazendo entendimento ali das dores, né, ou até mesmo trazendo dentro de uma análise qual que é o nível de segurança que teu ambiente está hoje quando a gente compara com as melhores práticas, né? Acho que isso é extremamente importante até para a gente entender qual que é o nível que eu estou hoje, né? Qual é o próximo passo, aonde que eu preciso focar para aumentar ali o meu score, para aumentar a minha maturidade de segurança na cloud. A gente vem apoiando bastante os nossos clientes, principalmente nessas análises iniciais, né, de entender qual que é a tua posição atual e o que precisa fazer ainda para poder elevar. Muitos desses casos a gente vem trazendo também uma estratégia muitas vezes de orientação, né, na qual o teu próprio time ele pode ali conduzir todas essas implementações, esses ajustes, parametrizações e configurações, ou a gente pode também trazer ali dentro de uma jornada, dentro de uma sessão, algo que a gente possa aplicar, trazendo ali toda a nossa bagagem de conhecimento, todos os nossos skills para dentro do contexto, ou até mesmo o modelo híbrido, né, onde a gente faz parte ali das implementações, das orientações, o time de vocês passam a ter também ali responsabilidades dentro do contexto, né, de ativar ali, implementar outras verticais, outros serviços, e essa troca ela é extremamente importante para que vocês possam não só implementar, aumentar aí a maturidade, mas também conhecer de serviços que vocês não possuem hoje conhecimento ou acesso. Acho que isso é extremamente importante. Muitas vezes a gente traz também dentro de uma estratégia de adoção, antes de fato de implementar o recurso, sempre uma camada de homologação, né? Seja num contexto ali de MVP, de uma POC ou de uma POV, na qual a gente constrói ali uma ambientação menor, né? Uma fração do teu ambiente,
e a gente homologa ali o serviço em questão que está sendo discutido ou os serviços. Dessa forma, a gente consegue atestar ali, de fato, a assertividade do serviço frente ao teu ambiente, frente às tuas particularidades. Nessa jornada, né, entre, de fato, a implementação do serviço no ambiente produtivo, no contexto de POC, a gente vem tendo bastante apoio também da AWS. A gente, como parceiros Advanced, a gente tem acesso a um pacote diversificado de incentivos, né, na qual a gente vai até comentar aqui no final, que podem viabilizar ali a homologação, né, a prova do conceito, né, tirando ali um pouco da questão do investimento prévio, né. Então a AWS ela traz aporte para a mesa, para a negociação, para que uma POC ela possa ser executada. A partir dali vocês entenderem não só conhecer a solução, a aplicabilidade dela, mas também como que ela vai se comportar com a situação, com a particularidade do ambiente de vocês. Então, acho que isso é extremamente importante, é algo que a gente acaba executando com bastante volume, né? Então, antes de fato da gente contratar o serviço, como que a gente testa, alguns serviços a gente sabe que tem ali uma camada free tier, que a gente pode se beneficiar, outras a gente consegue trazer subsídios, esses incentivos justamente para poder acelerar essa homologação, para que vocês passem a conhecer e a partir dali vocês de fato enxergarem, entenderem ali dentro não só o serviço, né, o que ele traz ali de benefício, mas também como que ele se comporta dentro da ambientação de vocês, né? Então, são situações que a gente acaba sempre trazendo ali para o contexto, para as conversas, e tem sido bastante produtivo ali, antes de fato da gente fazer a implementação no ambiente produtivo. Aí, Wendel, só enquanto. Obrigado aí pela explicação também, enquanto aí o Bruno não chega. Chegou uma pergunta aqui no chat aí, aproveitar e responder. Enquanto isso, o Fabrício perguntou quais são os serviços de segurança da AWS que sugerem para serem utilizados em arquiteturas serverless. Em geral, tá, Fabrício? Os serviços de segurança que envolvem, eles funcionam também em camadas serverless. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de gestão de acesso e identidade, a gente está falando de IAM, Multifactor Authentication, tudo isso funciona independente do serviço ser uma instância EC2, por exemplo, ou uma função Lambda. Serviços de segurança em borda, por exemplo, também, que, por exemplo, o AF, trabalhando com CloudFront ou um API Gateway, por exemplo, API Gateway é serverless, você consegue trabalhar com o AWS WAF também, que é o Web Application Firewall da AWS. Então, em geral, todos os serviços você também consegue utilizar. O que recomendar depende muito de como que é a sua arquitetura, como que é a sua aplicação. Mas aí, em geral, a gente vai estar falando sempre, não importa a arquitetura ou a aplicação, a gente vai estar falando no uso do IAM, a gente vai estar falando, né, questão do acesso de mínimo privilégio. A gente vai estar falando, por exemplo, de você utilizar o KMS para fazer criptografia, seja de banco de dados, seja de arquivos nas três. Se for aberto publicamente, né, se tiver um endpoint público para a internet, também a gente tentar trabalhar ali com a AWS WAF para API Gateway ou Load Balancer e CloudFront também. Então, são sempre boas práticas, não importa o tipo de arquitetura que você esteja utilizando. E aí, além disso, a gente está olhando também para monitoramento dentro da AWS, por exemplo, eu quero ter logs, por exemplo, dos usuários dentro da minha conta da AWS que criaram recursos. Tem a questão do CloudTrail, por exemplo, que você consegue utilizar, independe do serviço ser serverless, se você estiver utilizando ser serverless ou não. Enfim, tem algumas. Então, em geral, tudo funciona de forma bem integrada com todo, tá? Se mais alguém tem mais alguma dúvida? O mundo perguntou: vocês possuem algum framework semelhante ao Well Architected para a gente entender em qual estágio estamos a nível de segurança? Do lado da AWS, a gente tem o AWS Security Maturity Model,
que é basicamente isso. Então, é um nível, ele ajuda você a identificar em que momento você está e a partir do momento que você está, o que você consegue trabalhar, o que seria importante você trabalhar em nível de maturidade naquele momento, tá? Em nível de serviços. Então, por exemplo, se estiver no começo da jornada, a gente vai estar falando muito de gestão de usuários, a gente vai estar falando de acessos, controlar acessos públicos, MFA, mínimo privilégio de acesso e coisas do tipo. E aí, conforme vai avançando na jornada, vão surgindo novos serviços que podem ajudar, inclusive com machine learning, como Mace, criar uma estratégia não só de monitorar, mas de iniciar um processo de remediação, avisar times, etc. Então, conforme a maturidade vai evoluindo, tem essa questão. Então, você consegue utilizar o AWS Maturity Model, mas a Nuage também, como o Wendel comentou, também consegue ajudar, né? Wendel? Exato, exato. A gente tem aí como um ponto de referência as melhores práticas da AWS traz, né? Ela tem ali o Well Architect que a gente pode trazer dentro de um contexto de análise e trazer de fato uma resposta, né, para entender como que está o meu ambiente, o ambiente de vocês hoje. Eu gosto de trazer sempre que é um comboio de várias ações, né? Então a gente tem aí as referências de arquitetura, a gente tem os serviços à disposição e o portfólio ele é amplo. A gente tem ali muitas vezes processos, né? Então entender também como a gente encaixa isso dentro dos processos atuais da companhia e pessoas, né? Então, é o conjunto de tudo isso que, de fato, a gente vai conseguir trazer um nível de maturidade e segurança maior para dentro do sistema, dentro do ecossistema da companhia. Ainda mais quando a gente tem ali dentro de um contexto mais que um provedor, né? Então, é muito comum a gente nivelar, utilizar essas mesmas referências porque elas conseguem ser replicadas ali para um ambiente multi-cloud, né? Que é o caminho onde a gente vai estar caminhando. A AWS ela traz uma jornada bem fundada, né? Na qual a gente consegue se referenciar e aplicar dentro do contexto aí de vocês. E aí eu mandei no chat aqui, acredito que tem enviado para todo mundo. Esse link que eu mandei é o Maturity Model, que o Gadelha, foi o último slide que o Pedro Gadelha mostrou. Lá você vai ter ali a questão do Maturity Model, então vai ter fase 1 Quick Wins, fase 2 Fundacional, fase 3 Eficiência, fase 4 Otimização dos ambientes. Tá? E a Priscila também mandou aqui, comentou aqui também, né? Também é importante não usar a conta raiz como conta funcional, ativar a MFA no usuário raiz e criar uma conta como admin. Exatamente. Isso é uma das coisas básicas, além do mínimo privilégio, MFA em tudo, ter uma política de rotação de senhas aplicada a todos os usuários. Uma das coisas básicas também que a gente recomenda ele também é não utilizar a conta root. A conta root é uma conta para você fazer gestão de coisas muito específicas que envolvem toda a organização. Porém, a gente não recomenda você ter nada dentro dessa conta. A ideia é que ela seja uma conta de gestão, ela fique com uma senha guardada com o MFA, mas que ela não seja utilizada. Tá? E aí você pode criar contas embaixo dessa conta root, aí com acesso, por exemplo, para pessoas específicas, como um gerente de TI, um administrador, para fazer a gestão da infraestrutura e também quebrar por ambientes. Então a gente pode estar falando aqui de quebrar por desenvolvimento, QA e produção, por exemplo. Então, e aí a forma de quebrar as contas também vai estar muito relacionado a como que você opera dentro da sua companhia. Quantos times você tem, quais times você tem, como que você quebra os seus produtos. E aí são estratégias que, inclusive, no Agile pode ajudar também a fazer essas conversas, mas fazer de separação de contas, né? De melhores práticas de separação de contas, separação de workloads, tanto pensando em segurança quanto pensando em gestão de ambiente também, né? Bruno Só voltou aí, voltei. vou liberar aqui para ele. Gustavo, só me responde, vocês ouviram até onde? Foi até a Cara, acho que foi parte o de slide time. anterior a esse. De qualquer Beleza. forma, Bruno, até para poder também cumprir aqui o tempo, acho que a gente pode já trazer ali
aquela experiência de caso de uso, né, que tu comentou que ia trazer. A gente dá só uma pincelada e a gente já trazer também ali a parte de incentivos, acho que pode ser interessante e a gente cumpriu o tempo aqui, tá? Combinado, sem problema. Vamos lá. Eu vou só terminar aqui o do estágio intermediário, então, que eu estava falando. Eu vou partir aqui para o caso de uso. Eu estava falando justamente aqui do caso de uso. Esse foi um caso de uso muito legal. Um cliente que nós tivemos do setor educacional. Esse cliente ele tinha ambiente de laboratório e produção misturados. As instâncias que tinham dentro deles, elas eram criadas de qualquer jeito, sem alertas, e as configurações que tinham, elas eram inseguras e passavam, vamos dizer, despercebidas por dias, às vezes até por semanas. Quando nós fizemos o diagnóstico deles, ficou claro que eles estavam no estágio intermediário, vamos dizer, já tinham algumas boas práticas, mas sem integração, sem resposta automatizada. Então, a primeira coisa que nós fizemos, depois do estágio fundacional que eles já tinham, nós ativamos o Security Hub, nós conectamos eles com o Guardani também, e o Event Bridge. Então, isso permitiu que qualquer evento suspeito eles fossem imediatamente analisados e, dependendo do tipo de ameaça, fosse gerado um alerta até uma ação corretiva automática. Então, além disso, nós configuramos o CloudTrail e centralizamos tudo numa conta de auditoria para que nada passasse desapercebido. Então, 2 meses depois, eles até nos deram feedback que eles reduziram em mais de 80% o tempo que eles tinham entre o desvio de configuração e a correção. Então, antes eles demoravam dias e agora, em questão de minutos, eles tinham alertas claros e até respostas automáticas. E o mais importante, o time de TI também passou a ter mais confiança e menos desgaste, porque sabia que o ambiente deles estava sempre monitorado e também as respostas eram mais rápidas. Então, passando aqui rápido, eu vou passar para o último caso de uso que nós tínhamos aqui, que é o do caso de uso de uma instituição financeira, que nós atendemos ela até hoje. Então, quando eles chegaram até nós, eles tinham processos de segurança, mas eram manuais, demorados. Eles tinham a necessidade de garantir criptografia de dados sensíveis, principalmente para atender questões de LGPD e também do PCI, que é aquela certificação para transações comerciais via internet. Então, eles precisavam de tudo isso, de criptografia, de rastreabilidade e também resposta rápida a incidentes. Tudo isso fosse feito e também que fosse aceito por auditorias. Então a gente começou com a AWS Backup Vault em modo imutável, garantindo que o backup deles não fossem excluídos ou alterados. E depois a gente usou o Amazon ACI para identificar e classificar, principalmente dados sensíveis, como dados de cartão de crédito, informações pessoais ou dados que conseguisse identificar aquele usuário. E para criptografia usamos todas aquelas ferramentas que também o Gadelha falou um pouco antes, que foi a questão do KMS, com rotação automática de chaves, integração com serviços críticos e, vamos dizer, para manter tudo isso auditável, a gente configurou a AWS Config, CloudTrail, contas separadas e criamos relatórios de trilhas também. E para rodar, para finalizar, a gente rodou pentest regular, simulamos cenários e resposta a incidente. E é isso. Hoje eles têm um ambiente que não só atende às questões legais, mas também é muito mais resiliente e preparado para evoluir com, vamos dizer, com segurança de curto prazo. É isso. Passando bem de maneira rápida aqui para a gente ficar dentro do tempo, eu vou passar aí para a Janaína para ela passar algumas coisas aqui sobre a Noage. Nós temos alguma pergunta? As perguntas que foram aparecendo aqui a gente foi respondendo enquanto estava voltando, mas não tem novas perguntas aqui não. Tendo aqui eu vou respondendo aqui no chat. Beleza. Janaína, agora fica aberto aí para você passar o recadinho. Ela pode ajudar vocês hoje nessa visão de segurança, né? O que a gente oferta aqui internamente, até como o Wendel já explanou ali anteriormente. Hoje a gente trabalha com muitas visões manuais, então
a gente fala ali da realização de pen tests, a gente consegue trabalhar ali com black box, white box, gray box, então diversos pen tests no ambiente de vocês. Aqui também a gente consegue trabalhar hoje com a visão de consultoria, então se vocês precisarem trocar alguma ideia ali sobre a visão de arquitetura nessa estrutura, sobre como vocês podem implementar a segurança no ambiente de vocês hoje, a gente consegue trabalhar com todas essas visões. Aqui também a gente consegue hoje falar um pouco sobre a visão de security dentro de GNA, então a gente tem toda a estrutura hoje de inteligência artificial em muitas empresas, e essa parte da IA é um ponto muito importante, até porque muitos dados, eles rodam ali dentro desse ambiente. Então a gente consegue também falar um pouco hoje da visão dessa GNA e dessa visão de ofertas dentro da GNA. A gente também consegue trabalhar aqui com vocês a visão de security quando a gente fala ali do ambiente de cloud de um modo geral. Então, realizar assessment dentro da estrutura de vocês para que a gente consiga ali buscar melhorias nesse ponto, para que a gente consiga também ali visualizar dentro do ambiente de vocês como que a gente pode melhorar esse ambiente, como que a gente pode trazer ali vários insights também. E aqui também a gente consegue atuar hoje com a parte de security, com a questão também de projetos. Então, implementar novos serviços ali de segurança dentro das aplicações de vocês, dentro dos ambientes AWS. Hoje a gente também trabalha com monitoramento, então, tanto a visão do SOC ali, quanto a visão do MSSP. Da jornada de segurança para desenvolvimento, a gente consegue trabalhar com uma esteira DevOps, né, que também envolve a visão ali de segurança, então a visão de security ali com devs e ali de uma atenção um pouco maior. Então, hoje a Nuage, ela consegue, através também da parceria com a AWS, ser essa parceira estratégica para vários tipos de ramos, vários tipos de segmentos, e também para várias empresas que têm maturidades diferentes aí nessa visão de segurança. Então, se vocês precisarem de ajuda com essa parte de segurança nas empresas de vocês hoje, nos sistemas de vocês, vocês podem estar contando com a Nuage aqui para que a gente consiga entrar nesses ambientes e realizar esse trabalho aí a quatro mãos junto com vocês. Perfeito. Bruno, você tem algum ponto a destacar aqui também, nessa parte das ofertas, anuagem? Perdão, Jana, desculpa. Se você tem mais algum ponto aqui a destacar nessa visão das ofertas. Não, creio que você contemplou tudo. Eu creio que essa é a nossa apresentação. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, ficam os links aqui também para nós conversarmos pós-webinar. E ficamos aí disponíveis para bater um papo com vocês. Wendel, você quer falar dos incentivos também, Wendel? Deixa eu só dar uma pincelada aqui, já falei anteriormente, mas acho que é importante trazer aqui uma figura ilustrativa, né, dos incentivos que a gente tem à disposição aí, trazendo esse aporte da AWS para alguns contextos, de pocket, consultoria, a gente tem aí sempre essa possibilidade, essa carta para poder trazer na mesa de negociação ali, tá? Acho que é extremamente importante. E como mensagem final aqui, queria agradecer a todos pelo tempo, né? Acho que é pouco para falar de um todo, né? Mas a gente fica à disposição ali para poder apoiá-los em alguma atividade, em algum entendimento, em alguma agenda, tá? Eu vou deixar aqui um pouco dos contatos também que a gente tem. Deixa eu colocar aqui em tela para facilitar. Né, então, nossa base de contatos, né, assim também como nosso número e nossas redes sociais, então sigam lá, a gente está sempre trazendo conteúdos relevantes, desde os mais completos, e tanto aqueles também de conteúdos rápidos, que eu acho que é bem interessante. Algo que a gente pode trazer também dentro da mesa de uma negociação é a parte de uma consultoria gratuita, tá? Então, a todos aqueles que estão participando hoje daqui dessa chamada, vão ter isso como um bônus, tá? Então, procure aqui
o time comercial, assim como eu, como o Bruno, a gente vai poder apoiá-los nessa dinâmica, nesse entendimento, até para entender qual que é o nível de maturidade que vocês têm hoje, quais são os desafios e como que a gente consegue encaixar todo o portfólio da Nuage, da AWS juntamente ali com a consultoria da Nuage para poder trazer para vocês benefícios e aumentar essa camada de segurança, tá bom? Queria agradecer a todos, obrigado pelo tempo, a gente fica à disposição ali para qualquer contato posterior, assim também como a AWS, o Gustavo, o Pedro Gadelha, ou até mesmo as nossas frentes comerciais ali com o Marcos Borges e eu aqui representando a Nuage. Pessoal, agradecer rapidamente também, obrigado a todo mundo que assistiu. Fiquem à vontade aí para mandar dúvidas, contem com a gente aí sempre. Obrigado e até a próxima. Agradecer o time da AWS aí também, o Pedro, o Gustavo, pela ajuda. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até breve. Obrigada, pessoal. Até mais.